Olá, professores. Desejo que todos estejam bem. Sou Juliana, PCNP de Educação Especial. Como falado na nossa última TPC, ainda em continuidade na nossa pauta sobre adaptação curricular. Mas hoje nós vamos falar específico dos alunos elegíveis ao serviço da educação especial, sobre deficiência intelectual e deficiência física. Bom, pessoal, nós vamos começar contextualizando para vocês, o que é a deficiência intelectual. A deficiência intelectual ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento, tá? Que tem como característica a inteligência abaixo da média. Ele é um tipo de transtorno neurológico que afeta as habilidades de interação social, a comunicação, o raciocínio lógico e várias outras habilidades. Além disso, ela traz um prejuízo no aprendizado do indivíduo, na atenção, na memória e na linguagem. Uma pessoa com deficiência intelectual, ela tem um nível cognitivo, como posso dizer para vocês, menor que o esperado para a idade delas, tanto nível cognitivo quanto nível comportamental. Por isso, alguns indivíduos são vistos e considerados como imaturos, mas na verdade o que acontece? Esse tipo de deficiência, ele compromete a adaptação do indivíduo ao meio, tornando-se mais difícil fazer as coisas normais do dia a dia. Nós vimos que a deficiência intelectual ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento, um tipo de transtorno neurológico. Mas o que é esse transtorno neurológico, Ele é um desequilíbrio no cérebro, pessoal, que traz como resultado conexões neurológicas que não funcionam muito bem, perdendo algumas funções intelectuais muito importantes. Ou seja, resultando nisso num QI abaixo da média. Mas isso não afeta todos os indivíduos da mesma forma. É importante a gente levar em consideração os níveis, que eles podem ocorrer, que vai de leve a profundo. E a avaliação ela é feita por um psicólogo e ele não olha somente as funções de inteligência, ele olha também as funções adaptativas do indivíduo. No slide anterior, pessoal, a gente pontuou o grau da deficiência intelectual, de leve a profundo. Isso a gente é usado mais na área da saúde. A educação, ela se pauta nos comportamentos adaptativos, ou seja, nas habilidades. A gente sabe que a deficiência intelectual, ela se manifesta antes dos 18 anos de idade e que tem que comprometer duas ou mais áreas das habilidades adaptativas. Só fazendo um histórico rapidinho aqui para vocês, o DSM-4, que é o Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais, trazia ainda como deficiência mental. Desde 2010, que está ativa aí o DSM-5, ele já traz como transtornos do desenvolvimento intelectual, Então, assim, a gente sabe que a nomenclatura ela vai mudando constantemente ao longo dos anos, O que é importante dentro deste processo diagnóstico, Requer uma observância muito criteriosa em três aspectos, O primeiro, a gente tem que olhar esse funcionamento intelectual, o segundo, o comportamento adaptativo e o terceiro, a idade de início das manifestações, Porque na verdade a criança quando ela nasce e começa a manifestar alguns sintomas que vão ser investigados, ela vem primeiro com um atraso global no desenvolvimento, Então é observado e analisado e esses primeiros indícios começam a se concretizar na idade escolar. Mas quando a gente fala de deficiência intelectual, olha o rol de coisas que a gente tem que investigar: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, Uma pessoa que não aprende, que não se alfabetiza, não é indicativo só
de deficiência intelectual. Por isso que a análise tem que ser muito bem feita e criteriosa. Além disso, além da pessoa apresentar a deficiência intelectual, ela varia o grau de comprometimento dessa pessoa. Por isso que vocês podem ter vários alunos com deficiência intelectual, mas cada um vai apresentar o seu nível de comprometimento. Então, alguns vão requerer mais, outros vão requerer menos ações, né? Então, a gente pode ver que esse grau de comprometimento, ele vai do intermitente ao pervasivo. Quando a gente fala de grau de comprometimento intermitente, muitas vezes é aquele aluno que até passa despercebido por nós. Ele consegue se alfabetizar, ele vai precisar de pequenos apoios, né? Então, olha, ele fala aqui, né? Determinado período, curto prazo, ou seja, ele aprendeu, ele foi capaz de conseguir superar as suas dificuldades e caminhar sozinho, né? Depois a gente vem aquele grau limitado, que ele vai precisar de apoio longo prazo, né? É aquele aluno que você vai caminhar com ele, que você vai aos poucos inserindo comandas e ele vai se adaptando, mas ele também, né, consegue se alfabetizar, consegue se desenvolver. Depois vem o grau extensivo. O grau extensivo, ele requer maior apoio ao longo da vida, em mais de um ambiente, né? Os outros, intermitente, limitado, ele se adequou ao ambiente, ele conseguiu, ele vai se virar no trabalho, em casa. A gente costuma dizer que é aquele aluno que casa, tem família, tem filhos, constrói seu lar e caminha sozinho por aí, né? Diferente daquele que tem um grau extensivo, que ele vai precisar de um apoio maior durante o longo período da vida. E o pervasivo, por fim, né? Que ele envolve o grau de comprometimento maior, que envolve uma equipe maior de pessoas administrando esse apoio, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa da parceria na diretoria de ensino com as instituições especializadas, que são aqueles que dão suporte maior para nós, nos alunos que apresentam um grau de comprometimento, que vão estar em classes exclusivas especiais. Os sintomas da deficiência intelectual, eles são bem claros, mas nem sempre esse diagnóstico ele vem cedo, pessoal. Nos casos leves, os primeiros sinais costumam ser notados somente na idade escolar. Já nos casos mais moderados ou acima, às vezes é possível perceber já nos primeiros anos de vida. Como que a gente identifica, então, pessoal, a deficiência intelectual? Um dos principais sintomas é o atraso no desenvolvimento. Eles aprendem de forma mais lenta, têm dificuldade para usar as palavras, construir frases. Existe um atraso nas atividades do dia a dia, coisas simples como se vestir, comer, todas aquelas habilidades adaptativas que nós mostramos logo acima. Apresentam muitas dificuldades em memória, ou seja, reter as informações daquilo que foi aprendido e reproduzir elas. Eles também têm muita dificuldade em resolver problemas, concluir tarefas. Às vezes eles apresentam falta de interesse ou pouca concentração nas atividades escolares, justamente por conta dessa dificuldade generalizada. Então, até aqui, pessoal, nós mostramos para vocês um pouquinho das características, né, da pessoa com deficiência intelectual e posso dizer para vocês que temos muitos alunos com deficiência intelectual matriculados na nossa rede. Da oferta do atendimento educacional especializado, mais de 50% é por conta dos alunos com deficiência intelectual. E todos esses alunos têm direito a frequentar a sala de recursos, mas para frequentar a sala de recursos, eles precisam ter um diagnóstico, ou seja, um laudo médico, né? Quem dá esse laudo médico? Pode ser o psicólogo, onde ele faz uma avaliação e atesta, né, através
do QI, que ele tem o desenvolvimento intelectual abaixo da média, ou um laudo psiquiátrico, neurologista, onde ele coloca o CID, né, que é o CID-10, que é a classificação internacional de doença. A DI, ela classifica entre F70, F71, 72, né, até 79, né, então para vocês terem uma ideia, todos esses alunos necessitam de sala de recursos, né, e de um diagnóstico para fazer jus a esse atendimento. Agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês os tipos de apoio que esses alunos precisam, desde a oferta do atendimento educacional especializado até a adaptação curricular. Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai entrar um pouquinho na prática para vocês conhecerem. Vamos lá? Meu nome é Evandrícia, estou na coordenação da Escola Geni Bonadia dos anos finais do ensino fundamental. Para mim é um prazer conversar com vocês um pouquinho e explicar como que é a dinâmica aqui na nossa escola dos estudantes elegíveis da educação especial. Bom, nós temos em nossa escola uma sala de recursos da deficiência intelectual e isso contribui muito para o nosso trabalho aqui, pois nós temos junto a nós as professoras, né, que ficam o tempo todo com a gente, além dos atendimentos que elas fazem com as crianças, elas nos apoiam muito, tá? Então, vou explicar para vocês um pouquinho como que é a nossa dinâmica. Em meados de dezembro, a gente fica muito atento às crianças que nós iremos receber no ano seguinte. Tenho cuidado de olhar quem são cada uma delas, para que a gente possa fazer um atendimento aí, né, de orientação também, além de acolhimento. Então, em meados de dezembro, eu já olho essas crianças, quem são essas crianças. Se já tiver no sistema algum tipo de deficiência ou síndrome registrada, eu já faço o levantamento dessas crianças, a gente liga para os responsáveis, marca um dia para cada família, os horários, né, para cada família, e nesse atendimento a gente faz o acolhimento, a gente explica como é a dinâmica da escola, né, porque eles vêm da escola Anália, que é anos iniciais, a dinâmica é totalmente diferente. Então, para eles é um mundo novo. Então, por isso que a gente vê a importância de acolher, né, essas famílias aqui na escola e explicar como que será a dinâmica dos sextos anos. Lá eles têm o professor, né, polivalente, e tem os professores de arte e educação física. Quando chega aqui para a gente, eles passam a ter 11 componentes curriculares. Cada professor com uma dinâmica diferente, né? Então, para eles é um mundo novo e é muito importante que a gente faça esse trabalho. E as crianças especiais, que a gente vê lá, que tem o registro na sede, a gente tem o cuidado, né, de conversar com a família, acolher, mostrar a escola, falar como que será feito o trabalho. Isso a gente faz em especial com uma das professoras da sala de recurso, né? Eu sempre procuro colocar uma delas com a gente nesse atendimento, porque é importante, né? A professora tem uma visão, né, da área, e isso é muito importante. Então, depois que a gente chama o responsável aqui, faz o acolhimento, explica como será a dinâmica, a gente vê a questão de documentação. Então, se a mãe ou o pai, se o responsável tem um relatório, tem o laudo médico, né, que traz lá o CID da deficiência da criança ou da síndrome, isso é muito importante, porque a gente verifica toda a documentação e coloca em ordem essa documentação. Então, aqui na escola a gente recebe várias crianças, né? Então, nós temos da deficiência intelectual, nós temos síndrome de Down, nós temos autistas. Na nossa escola, como a gente não tem a sala de recurso do transtorno do espectro autista, a gente faz o encaminhamento
para as escolas que atendem aqui na região. Então, nós temos a escola Wanda Félix, né, que atende o transtorno do espectro autista. A gente tem o privilégio de trabalhar com o pessoal de lá, que eles são muito prestativos também. Então, a gente já entra em contato, já encaminha a família, o responsável, o telefone. Se a gente tem a documentação aqui, a gente já encaminha. A parte prática, né, da sala de recurso, inserção na sala, as meninas da sala atendem o responsável, depois passa a atender as crianças também. Quanto às formações da TPC, logo no início do ano a gente já faz formações voltadas para conhecer, para que os professores conheçam as crianças, né? E daí a gente fala um pouquinho de cada criança, né? Do tipo de deficiência ou síndrome que ela tem. Então, das crianças que já estão aqui conosco, nós temos os relatórios, né, de final de ano que as meninas da sala de recurso fazem, e temos também os relatórios de intervenção. Então, a gente passa para os professores quem são as crianças, a gente fala um pouquinho de cada criança, de cada característica que a criança apresenta, para facilitar para o professor no momento que ele for trabalhar dentro da sala de aula e até, inclusive, para a questão da adaptação curricular. Então, os professores eles têm um momento em ATPC que a gente apresenta para eles, as crianças, fala um pouquinho de cada uma para eles e a gente apresenta os relatórios de intervenção. Então, a partir desse momento, eles conseguem já ter uma visão de quais são as potencialidades das crianças. E isso facilita muito no momento de fazer aí da prática lá na sala de aula e também no momento de elaborar as adaptações curriculares, né, o famoso anexo 3. Então, assim, nós temos, graças a Deus, nós temos essa parceria também com as meninas da sala de recurso, né, o fato delas já estarem aqui facilita muito, então o professor, ele vai fazer a adaptação curricular, ele analisa a habilidade que ele vai trabalhar, né, para todas da sala, inclusive com as crianças as crianças da educação especial. Nosso trabalho aqui é feito em parceria, né, é um trabalho que funciona, é muito gratificante ver as crianças serem atendidas com toda a dedicação dos nossos professores e da sala de recursos que nós temos aqui. E só para falar também, na sala de recursos das outras escolas, igual o transtorno do espectro autista, que nós temos em outra escola, eles são muito parceiros, eles ligam para a gente, enviam os relatórios, a gente está sempre se falando. Agora com o WhatsApp, né, é um facilitador, que é muito rápido as informações, né? Então a gente se fala muito através do WhatsApp e troca muitas ideias que eu vejo como fundamentais para o desempenho das nossas crianças. Muito obrigada, um beijo a todos e bom trabalho. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucimara, sou coordenadora da Escola Zoraide Cloença Kaiser, anos finais, e venho aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de como a nossa escola trabalha com os alunos deficiente intelectual. Como que funciona o nosso trabalho? Quando as crianças chegam para nós conversamos com eles, fazemos um diagnóstico com esses alunos para saber qual é o grau de dificuldade desses alunos com a deficiência intelectual, e nós conversamos com a professora da sala de recursos para saber qual é a dificuldade dele intelectual também, porque nós precisamos ver como que vai ser o nosso trabalho dentro de sala de aula com esses garotos, com esses estudantes. E a partir deste momento que nós temos o respaldo da especialista da sala de recurso e nós temos em mãos o diagnóstico que nós fizemos de sala de aula desse aluno, nós começamos os nossos trabalhos. O que nós fazemos? Nós preenchemos o anexo 3, esse anexo 3 com o respaldo do especialista da sala de recursos, nós colocamos as nossas habilidades que trabalharíamos na sala de um modo geral, com toda a sala dos alunos regular, e com o aluno deficiente intelectual, nós
escolhemos 2 ou 3 habilidades para serem trabalhadas, e quando essa habilidade ela não pode ser trabalhada inteira, nós fragmentamos ela e só retiramos da habilidade aquilo que realmente este aluno vai conseguir desenvolver. Também eu gostaria de colocar para vocês que quando nós preparamos as nossas atividades para esses alunos, nós preparamos atividades, vou dar um exemplo para vocês. Se é uma interpretação de texto que o professor está trabalhando em sala de aula, nós pegamos um texto bem pequeno, nós pegamos para esse aluno poder interpretar esse texto imagens, ou ele faz o desenho, e geralmente nós colocamos do lado desse aluno DI um aluno monitor, que além do professor da sala de aula, esse aluno monitor, ele também vai dando um respaldo para esse aluno durante a aula, visto que este aluno, em todo o tempo, ele precisa de alguém ali, junto com ele, auxiliando e ajudando ele. Gostaria de finalizar dizendo para vocês que cada aluno tem uma pastinha de atividades. Essas atividades, elas são selecionadas e vão sendo guardadas, arquivadas, para que no futuro, quem necessitar observar a evolução deste aluno, através dessas pastinhas, qualquer profissional conseguirá analisar se esse aluno evoluiu ou não. Professores, hoje nós estamos na sala de recursos da Escola Alquimim. Essa sala de recursos é uma sala de DI, tá? E a professora Leslie vai contar um pouquinho para vocês como que é o trabalho dela, qual que é o objetivo dela nas atividades desenvolvidas com os alunos. Olá, professores. Como eu já falou, meu nome é Leslie, tá bom? Eu trabalho aqui na sala de recursos com alunos com deficiência intelectual. E a sala de recursos, ela é uma sala com equipamentos, mobiliários e materiais adaptados, diferenciados, com o objetivo de promover condições de acesso, participação e aprendizagem do aluno lá no ensino regular. Ela não é uma sala de alfabetização como muitos pensam, né? Mas sim uma sala onde nós trabalhamos as habilidades em defasagem do comportamento adaptativo de cada aluno. E hoje a atividade que nós preparamos foi uma atividade que envolve estratégia, raciocínio e habilidades de atenção, concentração para cada aluno. Aqui está o Matheus, ele está fazendo um jogo chamado Emboscada, né? Como eu já falei, trabalha raciocínio, agilidade, atenção, e o jogo do Renato também, né? É o Tetris. Ele também trabalha raciocínio, agilidade, atenção, concentração. Vou apresentar para vocês um trabalho colaborativo, né? Que eu faço junto com a professora Cidinha, do 3º ano aqui na Escola Alquimim. Ela atende o nosso aluno Samuel. O Samuel também tem uma professora auxiliar, que é a professora Marinalva. Então a professora Cidinha vai mostrar um pouquinho para vocês como que ela prepara as adaptações curriculares para o aluno Samuel. Bom dia, tudo bem? Bom, as atividades que eu passo para ele, né? Depois a professora, ela aplica com o Samuel. Através das habilidades, a gente prepara um plano de aula, a gente prepara uma agenda. Em cima desse plano e essa agenda, eu a preparo junto com a habilidade que tem que ser trabalhada. Então, a habilidade que eu trabalho dentro da sala de aula com os alunos é a habilidade que eu trabalho com ele. Então, eu seleciono algumas atividades em cima dessa habilidade, em cima do que eu estou trabalhando na sala de aula, tá? Outro dia a gente desenvolveu uma atividade de história em quadrinhos, tá? Passei na TV, trabalhei com ele, tá? Passei as atividades com a professora e nós trabalhamos com placas de todos os sinais de pontuação. Então ele se habituou bem, né?
Tem alguns jogos lúdicos também, algumas atividades que eu trabalho dentro da sala de aula e a gente começa a trabalhar com ele também. Sou professora auxiliar, trabalho com a professora Cidinha e auxilio o aluno Samuel. Com a habilidade que a professora Cidinha desenvolveu para a sala, né? Acho que ela aplicou, a gente apresentou essa tabela para o Samuel. Tem todos os sinais de pontuação. Da tabela, eu fiquei explicando, trabalhando com ele uns 3 dias para ele gravar, né, mais ou menos os sinais, tudo certinho, fui explicando. Ele teve um pouco de dificuldade para usar, mas ele já gravou os sinais, né? E depois, a professora Cidinha desenvolveu as plaquinhas, que são essas daqui. Tem todas as plaquinhas. Que o segundo ano tá trabalhando, né? Que são esses pontos. Aí eu trabalhei com ele o sinal de ponto final. Samuel, ponto final. Pega pra mim o ponto final. Peraí, deixa eu virar pra cá. O ponto final. Dá pra mim o ponto final. Ponto de exclamação. Exclamação. Isso. 2 pontos. 2 pontos. Travessão. Travessão. Vírgula. E interrogação. Isso. Então ele gravou certinho, né, os sinais. Aí a gente continua trabalhando onde a gente vai estar aplicando, né, conforme a atividade também da história em quadrinhos. Deixa eu mostrar aqui. Aí eu tô trabalhando onde ele vai usar, né? Então, assim, são vários dias de trabalho para poder ele poder gravar certinho, né? Então, aqui tem a atividade sem a pontuação, e aí todo dia eu trabalho um pouquinho. Então, ele já tá, assim, gravando bem, desenvolvendo bem. Então, pessoal, só informando vocês que o aluno que vocês viram em questão é um aluno que a família entrou na justiça e conseguiu um professor auxiliar. Mas essa não é a realidade da maioria dos nossos alunos. O que eu trago de importante para vocês? Que a professora deixou bem claro no vídeo que o aluno é de responsabilidade do professor regente de sala. Então, é o professor de sala de aula que faz as adaptações necessárias. Neste caso, o professor auxiliar, ele é aquele que media as atividades com o aluno. Ele faz essa mediação, mas é o professor da classe comum responsável em fazer o anexo 3. Então, olha que interessante, né? Dessa aula que vocês viram, o anexo 3 já está realizado. Então, vamos ver lá, né? Expectativa da sala como um todo, né? Então, seria analisar os efeitos de sentido provocativo pelo uso da pontuação. Então, os alunos aqui como um todo, eles teriam como proposta essa análise. Para o aluno com deficiência, qual vai ser esse passo, né? Ler e escrever sequência didática com foco na pontuação. Então, olha que interessante, né? O aluno está vendo a mesma atividade, a mesma proposta, só que com um enfoque diferente, né? Então, assim, para ele, o que foi proporcionado? Leitura com ilustrações sobre o conto do livro didático e sinais de pontuação. E o resultado de tudo isso, né? Vocês viram muito bem que ele acompanhou, que ele compreendeu e como foi importante essa interação do professor junto com o aluno. Na atividade de matemática, a mesma coisa, né? Ou seja, o mesmo a ser trabalhado com os alunos, só que com um enfoque diferente, né? Então, o aluno aqui fez uso de recorte, de colagem, fez uma atividade com um jogo. E por fim, pessoal, a professora também elabora o registro de observação, ou seja, né, o que foi possível o Samuel aprender,
quais foram as dificuldades que ele teve, os interesses, a participação dele em sala de aula, com um registro de anexo das fotos realizada durante esta adaptação curricular. Então, vocês vejam, né, que a adaptação, ela preencheu todos os requisitos necessários, né, de acordo com a resolução e de acordo com o que se pede da adaptação curricular. Sou o diretor aqui da Escola Alquimim. Eu venho falar um pouquinho da importância, né, que é a sala de recurso dentro da escola e a visão que eu tenho desses profissionais que aqui a gente tem. Primeiro, ela não é um ambiente isolado, né? A gente trabalha em parceria. Aqui o pessoal assim sempre trabalha em colaboração. Eu acho de grande importância tanto também a representatividade que os alunos têm aqui na escola, o carinho que os demais alunos têm por eles, e assim, a parceria. Eu acho de suma importância esse acompanhamento, porque afinal a gente assina todos os relatórios, a gente assina esses documentos, então eu como gestor eu procuro estar muito próximo dessa sala, e saber a importância que ela é para a escola como um todo. Tá? Os nossos profissionais aqui sempre trabalham junto com o profissional da sala, principalmente dando dicas de acompanhamento e até mesmo de adaptação de estudo. Olá, agora vamos falar sobre deficiência física. Podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas ou adquiridas. Os principais tipos de deficiência física, segundo o Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, são paraplegia, perda total das funções motoras dos membros inferiores, tetraplegias, perda total da função motora dos 4 membros e hemiplegia, perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo. Esses são alguns recursos para as pessoas com deficiência física. Agora irei falar sobre a flexibilização curricular para os estudantes com deficiência física. Diante dos desafios estabelecidos para a efetivação de um ensino de qualidade e participação de todos nas propostas de trabalho pedagógico desenvolvidas pela Secretaria da Educação, os estudantes com deficiência física necessitam de flexibilização curricular para terem acesso de forma equitativa às propostas desenvolvidas pela Rede Estadual de Ensino. Pessoal, é necessário salientarmos que o professor especializado é uma figura importante neste processo de colaboração com docentes das salas comuns, pois oferece suporte e apoio tanto na elaboração de atividades que estejam de acordo com as potencialidades dos estudantes, quanto no suporte para organizá-las conforme suas especificidades. Destacamos ainda que a flexibilização, alinhamento curricular, não diz respeito à construção de um novo currículo ou uma nova atividade, mas sim de estratégias que viabilizem um acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos. Importante lembrarmos que o trabalho voltado ao planejamento de flexibilização, alinhamento curricular, deve prever alguns pontos de atenção. O currículo não deve ser modificado, e sim flexibilizado às diversas condições que possam surgir dentro do processo de ensino e aprendizagem. O currículo flexibilizado não é um currículo diferente. Nele, o professor propõe atividades que contemplem as especificidades do estudante com deficiência física. A seguir, apresentamos exemplos que podem servir como possíveis situações do cotidiano da sala de aula para que possamos refletir e construir a flexibilização de acordo com a demanda estabelecida,
evidenciando ainda que cada caso é único e que exige do docente, acima de tudo, criatividade e capacidade de trabalho em conjunto para sua organização e elaboração. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rogério, professor especialista em deficiência física e também transtorno do espectro autista aqui da Escola Paulina Rosa. Hoje eu selecionei um pouquinho do meu trabalho sobre o atendimento aos alunos com deficiência física aqui na escola em sala multifuncional de recursos. Então vou apresentar para vocês um pouquinho desses recursos e falar quem é esse aluno, que frequenta a nossa sala. Esse aluno, que é um aluno que possui em sua grande maioria comprometimento físico, em membro superior, membro inferior, acarretado também por uma paralisia cerebral. Então é bastante comum também que a gente receba alunos com dificuldades hemiplégicas, em hemisfério esquerdo ou hemisfério direito, ou qualquer outra intercorrência que possa comprometer a marcha ou o deslocamento desse aluno. Então o atendimento pedagógico especializado feito na sala multifuncional de recursos, a gente então faz o uso desses recursos que eu vou mostrar para vocês agora. Quais são esses recursos? A gente trabalha muito com os engrossadores que auxiliam, por exemplo, na pega para aquele aluno que tem movimentação de membro superior. Esses engrossadores então vão para o lápis, para a caneta, para todo o equipamento que a gente utiliza para trabalhar escrita, trabalhar pintura e trabalhar até mesmo outras habilidades. O engrossador horizontal também pode ser utilizado para talheres, por exemplo, que o aluno pega nesse sentido, quando ele tem esse movimento de pega e tem o domínio com membros superiores, então fica mais fácil. As tiras, essas tiras, elas são tiras que a gente utiliza na mão do aluno, quando o aluno não consegue ter um movimento de pinça ou movimento de pega. Essas tiras, elas ajudam a isolar a área, e ajudam a encaixar, por exemplo, até mesmo talheres, ou até mesmo lápis, ou até mesmo caneta. São tiras flexíveis, que facilita muito o trabalho. Os engrossadores, eles são de várias especificidades. Aqui eu tenho engrossadores apresentados como a opção disco, tá bom? Porque daí a gente pode proporcionar uma área maior de pega para o aluno, então vai vir o lápis aqui nessa região, o lápis encaixa e eu vou utilizando esses engrossadores e vou deixando a área de pega muito maior para esse aluno ter mais mobilidade se ele não consegue ter movimento de pinça ou esse movimento é mais reduzido, tá ok? Outra característica, nós usamos também equipamentos que já a própria indústria já produz, como a régua que tem um fixador, onde o aluno pode fixar numa área maior e pode fazer o seu trabalho. Outro aspecto importante também são as mesas, que já vêm adaptadas, o governo manda para a gente essas mesas para encaixar a cadeira, então o aluno tem mais até conforto para poder estudar. Trouxe também para vocês aqui uma prancha inclinada, ela é moldável, então você vai demodulando aqui a altura dela de acordo com o campo visual do aluno, tá? Vou virar um pouquinho para vocês observarem aqui do lado. Ela também tem esses fixadores, onde eu fixo alguma imagem, algum texto que eu vou trabalhar com o aluno. E essa sala de recursos, então, que tem os recursos próprios para os deficientes físicos, ela complementa e suplementa a vida escolar desse aluno, tá bom? Então ele vai receber um currículo pensado dentro da especificidade dele, da realidade dele. Ela funciona no contraturno, o aluno tem direito a 2 aulas de 45 minutos. Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Stephanie, estou aqui para falar sobre a sala de recursos e sobre o que proporcionou de bom para mim, que é tipo, eu aprendi muitas coisas que eu não tinha ou que, eu era desconfortável com a minha autoestima e com a minha autoconfiança. Eu faço tudo com os pés e tinha vergonha de comer com os pés na frente das pessoas ou, demonstrar quem era eu. Só que agora eu não tenho mais e isso eu aprendi muito com a professora da sala de recursos. Ela me trouxe muita, muita autoconfiança sobre mim, sabe? Ela me ajudou muito nisso. Fora as outras coisas que eu aprendi ponto cruz, aprendi a mexer com o netbook que eu não sabia muito bem. E é isso, sabe? Fora as conversas que a gente conversa, que é muito bom pra gente que precisa, sabe? A gente precisa muito. Olá, eu sou a professora Patrícia, faço atendimento no Bordon, sala de recurso para deficiente físico. Eu faço atendimento da aluna Stephanie, que não tem os 2 membros superiores. A Stephanie, ela tem uma
coordenação motora com os pés maravilhosa, ela não possui dificuldade nem para escrita, nem para utilizar objetos. A Stephanie, ela não precisa de adaptador de lápis, ela não precisa de tesoura, porque ela consegue com muita facilidade. O trabalho desenvolvido com a Stephanie foi de autoestima e principalmente a questão de se alimentar perto das pessoas, porque a Stephanie faz com os pés. Então a gente iniciou todo o trabalho com ela, principalmente o que ajudou mais foi os passeios de campo, onde ela aprendeu a andar na rua, a pegar um ônibus, e a gente fez vários passeios de campo no McDonald's, nós fomos ao shopping, utilizando sempre a praça de alimentação, onde ela conseguiu pôr para fora aquele sentimento que ela estava tendo, e hoje é fenomenal. A Stephanie, ela senta, ela não se importa com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão olhando, ela consegue fazer toda a alimentação dela, até mesmo na escola. Ela senta no pátio da escola, ela senta com os colegas, com um sorriso no rosto, e ali ela faz toda a alimentação dela utilizando os pés. É maravilhoso ver a Stephanie dessa maneira, sinto muito orgulho do meu trabalho com ela. Todo o trabalho que eu desenvolvi com a Stephanie venho desenvolvendo, porque agora nós estamos inserindo ela no mercado de trabalho, e ela está muito contente por isso, e eu mais ainda. Quem quiser conhecer o nosso trabalho ali no Bordon, conhecer a Stephanie, está convidado. Gente, muito obrigada e um abraço. Para concluir então nosso ATPC, pessoal, o que a gente percebe, né? Que a educação inclusiva, ela recomenda a elaboração de planos individualizados para garantir o acesso ao currículo. Então, alunos com deficiência intelectual, a gente precisa rever objetivos, estratégias e metodologias. Para o aluno com deficiência física, se não tiver comprometimento intelectual, apenas a flexibilização do currículo, seja com alguns recursos ou algumas estratégias para favorecer a aprendizagem desses estudantes. Como dica, deixo para vocês o Centro de Mídias, né, o canal Educação Especial. No repositório existem diversas formações a respeito da educação especial, dos alunos elegíveis a esse serviço. Um abraço a todos e até a nossa próxima TPC. Continuaremos ainda conversando sobre educação especial. Até mais!